É um prazer estar aqui conversando contigo. Te agradeço muito essa disponibilidade de tempo de estar comigo e com aqueles que me seguem nas redes sociais. Quero te dizer que a expectativa para essa live é enorme. Quantidade de gente que interagiram comigo em todos os canais, de todas as minhas mídias, dando sugestões do que falar, do que perguntar. Há realmente uma expectativa muito grande por te ouvir, ministro. E antes eu coloque algumas coisas aí, te passo a palavra, você dá uma boa tarde para todos aqueles que estão conosco, antes de nós seguirmos em frente, ministro. Mas muito obrigado por estar aqui. Bom, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar com o Abílio e com os seguidores dele, porque o Abílio, desde o início do enfrentamento dessa crise, com essas duas dimensões, né? Primeiro, uma epidemia terrível que está matando milhares de brasileiros, e, de outro lado, também derrubando a economia brasileira. Desde o início, conversamos sempre, ele sempre me deu bons conselhos, passando muito da experiência dele, dos contatos dele. Então, quero agradecer também publicamente o otimismo, a perseverança, a resiliência do Abílio também no enfrentamento dessa batalha. E é sempre bom, agora que o Brasil se levantou e está andando de novo, nós, de certa forma, estamos comunicando isso, né, às pessoas que seguem o Abílio. Então, boa tarde a todos e vamos em frente com a nossa conversa. Ministro, muito obrigado pelas suas palavras. Todo mundo quer saber daqui para frente, como é que é? Mas não dá para falar daqui para frente sem falar um minuto do para trás. Ministro, eu te acompanho. A gente nunca teve assim uma intimidade muito grande, teve sempre uma admiração recíproca, mas te acompanho bem de perto desde que você foi para o Ministério. E sou testemunha do teu esforço e do que está acontecendo. O meu receio, acho que o receio de muita gente no começo, é de que você, uma pessoa bem-sucedida na vida, bem colocado, um economista brilhante, enfim, vivendo esse clima de Brasília, que eu vivi aí por 10 anos, tá? E sei que esse negócio como é complicado, que de repente você pudesse desistir da tarefa. E você, ministro, tem sido uma resiliência admirável, e é preciso que as pessoas reconheçam isso. E se tem uma coisa, ministro, que está andando no Brasil, é a economia. E você é o grande responsável por tudo isso. Você falou muitas vezes, nós vamos surpreender o mundo, nós vamos recuperar em V. Tá? E muitas pessoas davam até risada. O Paulo é muito otimista, não sei o quê, papá. E o que está acontecendo? Primeiro, nós caímos no ano passado, 4,1, no nível dos Estados Unidos. A França, onde é o país onde eu trabalho seguidamente, na França caiu quase 10. Tá? A Europa caiu mais de 10. Tá? E nós caímos 4,1. E neste ano? Tá? Muita gente, não vamos crescer, 2, 3, não sei o quê. Tá? Ministro, eu já venho há algum tempo apostando em 5, eu já começo a apostar em 6. Tá? Isso é ver, é mais do que ver. Tá? Isso é um esforço realmente que tem sido feito, muito importante, e você tem conseguido, com muita resiliência, apesar de todas as dificuldades, você tem feito essa economia andar. E é preciso que o brasileiro reconheça isso. Tem coisas no Brasil que são realmente muito importantes. Está certo que essa retomada está muito desigual, tem setores que estão bombando e tem setores que ficaram para trás, principalmente o setor de serviços, e que precisam ser amparados agora. Tá? O setor ela está muito desigual, porque realmente tem pessoas ainda que não recuperaram emprego. Nós temos cerca de 14 milhões, ainda mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, que nós vamos atacar agora para que consigamos uma igualdade maior nessa retomada. Há muita coisa para fazer. Mas é importante, ministro, e eu quero fazer isso, esse reconhecimento a você, é importante a gente olhar para o que já foi feito, para olhar com mais confiança para frente, para aquilo que precisa ser feito agora em direção às novas coisas que vão acontecer. E queria colocar para você um pouquinho isso. Então, nós temos que continuar essa retomada, nós somos de investimento, sem investimento não vamos retomar, a iniciativa privada precisa realmente
cooperar nisso. Nós temos um câmbio que ninguém acreditava que nós íamos para abaixo de R$ 5, hoje subiu um pouquinho, mas nós estávamos já abaixo de R$ 5. O fluxo está voltando dinheiro a entrar no Brasil. Tem uma série de coisas que está acontecendo. Tem inflação, tudo bem, tem inflação também. O mundo tem inflação, a preocupação no mundo. Com os trilhões de dólares colocados na economia americana, os trilhões de euros colocados na Europa, como é que não vai ter inflação? Então, é preciso que a gente olhe um pouquinho por aí, a dimensão real dos fatos e ver o que nós temos que fazer agora. E tem muita coisa para discutir. Quero aproveitar, discutir com você outras coisas, discutir a reforma tributária, enfim, uma série de coisas, e confiança, principalmente, nesse país. Mas era preciso fazer o reconhecimento que você já fez até agora, para a gente olhar com mais otimismo para frente. É isso, Abílio. Eu acho que no início foi muito difícil, né, porque havia um ceticismo enorme quanto, inclusive, à sustentação política do governo. Né? Você vê que até hoje tem um combate feroz ao nosso governo, e é natural, porque foram 30 anos de alianças de centro-esquerda, e, de repente, entrou uma aliança de centro-direita. Eram conservadores nos costumes, liberais na economia. Essa aliança foi montada. Não ficou claro quando eu dizia isso no início, todo mundo achava que era otimismo, mas era uma análise que acabou se concretizando 2 anos depois do início do governo, porque as eleições no Senado e na Câmara acabaram sendo baseadas em alianças políticas de centro-direita. Então, você vê que em poucas semanas, no início desse ano, nós aprovamos o Banco Central Independente, o saneamento, a lei do gás natural, os marcos fiscais com gatilhos, travas de despesas, né, à medida que sejam atingidos certos parâmetros de excesso de gastos públicos, ao mesmo tempo a privatização da Eletrobras, agora a privatização dos Correios, a lei de falências, e tem uma lista de coisas aí que vem pela frente ainda. Vem agora a tributária, vem a administrativa. O Brasil é o único país do mundo que, em meio à pandemia, continuou com as reformas. Nós não paramos. Nós simplesmente demos uma trégua durante a pandemia, porque no primeiro ano fizemos o desbloqueio das operações de petróleo, fizemos o acordo comercial com o Mercosul, depois submetemos o acordo e vencemos com a União Europeia, quer dizer, estamos sendo analisados lá, mas fizemos um acordo com eles. Agora queremos acesso ao OECD, fizemos também a Previdência, que era muito importante, travamos o aumento de salário do funcionalismo por 2 anos, derrubamos os juros, né, as despesas, economizamos 400 bilhões de reais em 4 anos com a rolagem da dívida, porque logo no primeiro ano nós reduzimos o déficit de 2% para 1% do PIB e também derrubamos a dívida PIB de 76,4% para 75,4%, logo no primeiro ano. Então nós travamos realmente a expansão das despesas públicas e, com isso, caíram os juros e nós conseguimos, então, economizar bastante na rolagem de dívida, nas despesas com funcionalismo e também nas despesas com a Previdência, os privilégios da Previdência. Isso até que eu disse, às vezes sou mal interpretado, quando eu disse, olha, nós ficamos na defesa e agora vamos para o ataque. E aí todo mundo, ele está dizendo que vai ganhar a eleição de qualquer jeito, quer ajudar a turbinar populista, não sei o quê, mas não foi esse o contexto. O contexto era justamente que, mesmo dentro do governo, tinha gente que, no entorno do presidente, disse ao presidente, presidente, agora vem a eleição aí, a gente não pode fazer nada, a gente tem que ficar na defesa, não vão fazer reformas administrativas, nem tributárias, porque isso é risco eleitoral fazer reformas. E eu dizia, não, ao contrário, nós temos que ir para o ataque. Se nós quisermos ganhar a eleição, nós temos que avançar com as reformas, nós temos que avançar. O Brasil precisa das reformas, porque com as reformas é que nós vamos retomar o crescimento. E é o que está acontecendo. Então, nós tínhamos saído do trilho das reformas para combater a pandemia. Combatemos a pandemia, como você disse, com um efeito econômico que foi bastante mitigado, porque, exatamente como você falou, todo mundo dizia que nós íamos cair 10% e os países avançados 4%. Foi o contrário. A Inglaterra caiu 9,7%, a França caiu 8,7%, a Itália caiu 8,7%, a Alemanha caiu 5,6%, o Japão caiu 4,5%. Todo mundo caiu mais do que o Brasil, à exceção de China,
talvez Coreia do Sul e Estados Unidos. Mas na volta, o Brasil, inclusive, nesse primeiro trimestre, cresceu mais que a China. A China cresceu 0,6%, o Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre. E nós estamos num ritmo interessante. Nos últimos 4 meses do ano passado, nós criamos 1 milhão de empregos. Nos primeiros 4 meses desse ano, nós criamos mais 1 milhão de empregos de novo. Nos primeiros 4 meses. Hoje saiu o CAGED, mais 280 mil empregos novos empregos. Então, nós estamos realmente criando empregos numa velocidade bastante acelerada. E, da mesma forma, a arrecadação. A arrecadação está subindo com muita força, muita força. Subiu 22% em termos reais, quer dizer, descontando a inflação, a arrecadação do ano passado, nos primeiros 5 meses, em relação a esse ano, já subiu 22% em termos reais. Então, e agora eu vou tentar transformar isso tudo em redução de alíquotas, em redução de impostos. Então, agora fizemos os primeiros movimentos até da reforma tributária, vamos conversar um pouco à frente disso, mas eu só queria fazer os primeiros registros, que não vai ter aumento de arrecadação, não. Quem está achando, não, mas subiu muito a alíquota botou 20 de dividendo e não reduziu o suficiente na pessoa jurídica, calma. Isso é só o movimento inicial, já estamos recalculando tudo, já sabemos que em vez de 2,5%, possivelmente vai ser 5%, podendo ser 10%. Se nós tivermos coragem de mexer em subsídios, nós podemos chegar até uma queda na alíquota de imposto de renda de pessoa jurídica. Imagina o Brasil, que tinha 39% de alíquota, tinha 34%, na verdade, com CSLL, vai para 39% o setor bancário, por exemplo, mas imagina você cair de 34% para 24% alíquota de imposto de renda de pessoa jurídica no Brasil. Isso está ao nosso alcance, antes do final desse ano. Nós estamos lutando por isso agora, a fronteira agora é essa. Quer dizer, então, desoneramos os assalariados, queremos desonerar a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, do ponto de vista conceitual, é uma engrenagem. Ela é uma engrenagem de criação de riqueza. Ali se encontram ali o capital organizacional, as tecnologias, o capital, máquinas, equipamentos industriais, vem do outro lado o trabalhador. Quanto maior o investimento em educação, maior a produtividade. Quando junta dentro, a empresa é o templo da produtividade. Então, você dá educação para o trabalhador, tecnologia para as empresas, eles se encontram dentro de um capital organizacional, institucional. A produtividade sobe, os salários sobem. Então, é ali que tudo acontece. Teoricamente, o imposto sobre a pessoa jurídica, que é uma ficção, devia ser 0. Na hora que o imposto sai da empresa e vai para o desfrute da pessoa física, que são os dividendos, aí sim é que devia entrar no progressivo. Nem isso nós estamos fazendo, nós só demos um passo inicial, tributando em 20% os dividendos, e vamos desgravar, vamos desonerar as empresas em si. Então, o movimento é esse. Nós queríamos deixar claro o seguinte, olha, o Brasil é um país de renda baixa, não adianta tributar demais alguém que tem um salário de R$ 1.900 por mês. Isso não vai ter justiça social nunca, e vai piorar muito a distribuição de renda. 20 mil pessoas no Brasil teriam pago 280 bilhões se tivéssemos cobrado os 20% sobre dividendos. Então, como é que nós vamos ter uma distribuição de renda razoável se justamente as pessoas que mais recebem, justamente são os que vivem de rendimentos de capital, que é a classe mais alta do Brasil, são os grandes empreendedores, têm muito talento, têm muito valor, merecem receber o dinheiro. E não precisam se envergonhar de serem ricos de forma alguma. Agora, tem que se envergonhar se não pagar imposto sobre dividendo. Só o Brasil e a Lituânia tinham um imposto de renda 0 sobre dividendos. Isso é uma deformação. Isso é uma deformação. Então, nós estamos corrigindo essas deformações. Você vê que é um governo que não para. Quando o problema era vacinação em massa, criamos auxílio emergencial para 68 milhões de brasileiros, que nós digitalizamos em 2 meses. Ao mesmo tempo, preservamos 11 milhões de empregos com o benefício emergencial, que agora vai virar uma política permanente, quer dizer, em vez de ter um seguro-desemprego, nós podemos ter um seguro-emprego. Em vez de cobrir por 5 meses alguém que foi demitido, é melhor cobrir por 9 meses alguém para não ser demitido. Quer dizer, então, nós vamos tentar fazer isso. Toda vez que houver uma crise, nós já estamos criando instrumentos mais eficientes para combater a crise. Agora entramos na reforma administrativa e na tributária.
A Câmara de Deputados está sendo muito bem conduzida pelo deputado Arthur Lira, porque ele abraçou a pauta de reformas, está avançando em alta velocidade. O Congresso, o Senado, é reformista também, mas está um pouco embaralhado, porque tem essa CPI, e aí, resultado daquilo ali, vira um perde-perde, porque um chama um de bandido, o outro chama o outro de estar matando gente, quer dizer, é um perde-perde enorme. Eu não vou me meter na política, mas acho que eu sempre dizia o seguinte: tanto para distribuir medalhas, ou seja, para dar aumentos de salários para funcionalismo em geral, etc., quanto para apurar a culpa, que é o Tribunal de Guerra, primeiro você espera a guerra acabar, né? Nós estamos em pleno combate à pandemia, você precisa acabar a guerra. Quando acabar a guerra, você dá medalha para quem trabalhou direito e dá punição no Tribunal de Guerra para quem cometeu crimes de guerra. Nós estamos um pouco apressados, talvez pelo problema da eleição, nós estamos antecipando o ciclo eleitoral. Isso não é muito bom para o país, né? Melhor para o país é o ganha-ganha da vacina e das reformas. Vamos vacinar em massa, porque o Brasil agora está conseguindo vacinar em massa, nós estamos avançando em alta velocidade, todos os governadores já prometendo a população adulta toda praticamente vacinada até final de setembro, meados de outubro, alguns estados anunciando até em agosto já conseguirem atingir esse objetivo. Isso é muito bom para o país, porque isso é o retorno seguro ao trabalho. Então, na hora que nós temos o retorno seguro ao trabalho, a economia indo para 5%, para 6%, fico feliz de ver a sua estimativa também, Abílio. Parece que a Goldman Sachs, outro dia, também previu 6% de crescimento. Quer dizer, o Brasil crescendo 5%, 6% esse ano, emendando no ano que vem, nós teríamos feito com sucesso a transição entre uma recuperação cíclica, ou seja, aquela volta do fundo do poço, baseada em consumo, porque foi como a gente sustentou os sinais vitais da economia brasileira, mantendo o poder de compra justamente das camadas mais baixas através do auxílio emergencial e mantendo os empregos através do benefício emergencial, mas nós teríamos completado essa transição, então, saindo de uma recuperação cíclica e entrando na retomada sustentável do crescimento. Porque, em vez de estimulada por consumo, ela estaria agora com bases em investimento. E aí tem todos esses marcos regulatórios que nós estamos avançando agora, quer dizer, não só as privatizações, o Tarcísio vendeu 22 aeroportos há 3, 4 semanas atrás, 6 terminais portuários, uma ferrovia, tudo isso são bilhões de investimento aí para frente. Você veja, ele tem um orçamento de 8 bilhões para investir, ele vendeu 22 aeroportos por 10 bilhões. Então, mais do que ele investiu o ano inteiro, ele conseguiu que o setor privado, em uma tarde, se comprometesse só com os aeroportos. Por outro lado, quando nós fizemos o marco do saneamento, logo depois veio a privatização da SEDAI. E, de novo, fazendo a comparação, o ministro Tarcísio, que é excepcional na execução, muito eficiente, conhece o que faz, está lá há muitos anos, décadas até, foi diretor do DENIT, conhece o Brasil estrada por estrada, ponte a ponte, obra a obra. E está fazendo um excelente trabalho. Ele tem 8 bilhões para gastar. Numa tarde, em São Paulo, com a privatização da SEDAI, nós mobilizamos no setor privado 50 bilhões. 20 bilhões de outorga para o estado do Rio de Janeiro, que agora está redesenhando esses recursos em outras direções, né, investindo em outras direções, e mais 30 bilhões de compromisso do setor privado com investimentos futuros no saneamento. Então, 50 bilhões são 6 vezes, mais de 6 vezes, o que um ministro pode gastar o ano inteiro, o setor privado mobiliza em uma tarde. Mais de 30, 40 bilhões de IPO só nesse início de ano, aí, nos primeiros 3, 4 meses. Também isso é 4, 5 vezes o orçamento de um ministro. Então, eu não tenho dúvida, a retomada brasileira, o Brasil está indo para uma economia de mercado. O Brasil é uma grande sociedade aberta em construção. Eu tinha certeza, quando vim para cá, que apesar de todo o barulho que nós estamos enfrentando, é um barulho infernal, ensurdecedor, mas é o barulho da democracia, ela faz barulho mesmo, ela sacode, mas as instituições são resilientes. Pode ter um ator ou outro que às vezes perde o tom, seja um ministro, seja o presidente, seja um ministro do Supremo, seja um deputado, um senador. Às vezes o ator, o personagem, falha um pouco.
mas as instituições avançam e se aperfeiçoam. Então, eu tinha certeza de que a nossa democracia tinha essa flexibilidade, ela só tinha experimentado governos de centro-esquerda, agora ele experimentou de centro-direita. Para nós, politicamente, foi ruim, termos que enfrentar uma pandemia, mas, ao mesmo tempo, acho que demos exemplo de resiliência, de resistência, de trabalhar sob fogo cerrado, dentro das regras democráticas e trabalhando com o Congresso. O Congresso foi reformista, nos ajudou, o presidente determinou as prioridades, olha, nenhum brasileiro pode ficar para trás, vão proteger os invisíveis, porque havia muita preocupação com as camadas sociais mais frágeis, mas havia 38 milhões de invisíveis que ninguém nem tinha reconhecido. E o presidente sempre dizia, olha, é o cara que vende o churrasquinho de gato na porta do estádio de futebol, ele vende água mineral na estrada, vende água mineral nos sinais, nós temos que tomar conta deles, nós temos que proteger essas pessoas, ao mesmo tempo preservar os empregos. Então, o presidente tentou fazer o que é possível, tem uma guerra infernal, política, o tempo inteiro. Qualquer coisa que a gente faz está errado, e se não fizer também está errado também, porque não fez. Mas eu reconheço, essa é a democracia, é assim mesmo. E, não obstante todo esse vendaval, nós estamos saindo. E o Brasil está demonstrando exatamente que é uma sociedade resiliente. Tem um empresariado sensacional, porque resistiu, atravessou isso tudo. Tem uma classe trabalhadora sensacional, porque as pessoas estão querendo trabalhar, mesmo enfrentando essa tragédia que tem sido essa doença. As pessoas não desanimam, querem trabalhar, querem se reerguer, reconstruir suas vidas. Muita gente perdeu familiares, perdemos amigos, perdemos aí o nosso Langoni, que nos ajudou com o choque do gás natural. Então, tem sido uma tragédia, mas essa tragédia tira de cada um de nós o que nós temos de melhor. Então, cada um de nós temos que exercer paciência, temos que exercer compreensão, temos que ter mais empatia. É um esforço contínuo. Agora, eu acho que nós vamos atravessar as duas ondas. Eu acho que agora, nos próximos 3 meses, com essa vacinação em massa, devemos ter um controle epidemiológico. Essa é a previsão do nosso ministro da Saúde. Quer dizer, devemos ter um controle sobre o ambiente da epidemia em si. E a economia está voando. A economia está voando. A arrecadação vindo recorde o tempo inteiro. Nós vamos transformar, como eu disse, qualquer aumento de arrecadação em redução de alíquotas, em isenção de empresas, de assalariados. E vamos reforçar o programa social, que é o programa do Bolsa Família. E é isso. Isso mesmo, ministro. Eu concordo consigo, concordo consigo, compartilho do seu otimismo em relação ao país. Acho muito importante você falar, e eu sei que você está alinhado com o presidente, que esse auxílio aos vulneráveis, os menos favorecidos, vai continuar. Eu sou testemunha quando, ano passado, você me autorizou a falar isso, o primeiro que anunciou isso numa live do XP, que você ia botar 600 bilhões de reais na economia, para segurar a economia. Muita gente não acreditou, e você fez isso, o governo fez isso. Teve gente, ministro, que eu sou testemunha, que nunca tinha visto 600 reais na mão. Muita gente, a maior parte deles, e passaram a ver 600 reais na mão. Foi muito, não importa, mas foi importante para o país. Agora, ministro, vamos falar o seguinte, vamos falar agora de algumas travas que tem pela frente. Você sabe, até porque a gente tem conversado, o que eu penso da questão tributária no país. Na minha opinião, quem sucateou a indústria brasileira foi o nosso sistema tributário, né? Todas as amarras, todas as dificuldades que nós tivemos, tirando a competitividade, tirando o aumento de produtividade. Bom, muito bem. Então, eu dou uma enorme importância à reforma tributária. Eu não vou aqui, ministro, agora, numa live consigo, tá? Começar, quer dizer, com uma deselegância de começar a discutir se o imposto sobre dividendos é muito, é pouco, deve ser um, deve ser outro. Não dá para nós discutirmos isso numa live. Acontece que você sabe o que está acontecendo, tem vamos assim, uma discórdia muito grande em relação a tudo aquilo que foi anunciado. Alguns amigos meus do escritório da advocacia me mandaram papers. Fala com o ministro, você fala com o ministro. Não é para falar com o ministro sobre isso, sobre detalhe. Eu queria colocar, ministro, 2 pontos para você.
Tá? 2 pontos para você. Sobre a reforma tributária. O primeiro, né, está sendo colocado na rua agora. Uma coisa, antes de entrar nas reformas, eu queria falar uma coisa isso para você, ministro. Desde que eu sei que você está lá, você nunca teve um clima tão favorável no Congresso como você tem agora com Arthur Lira e até com o Rodrigo Pacheco. Tá? Esses caras estão querendo fazer coisa, tá certo? Estão querendo, não importa se eles estão olhando para o seu eleitorado, não importa, eles estão olhando para o Brasil, e querem fazer coisa, e nós temos que aproveitar. Voltando ao caso da reforma tributária, eu não quero discutir detalhe, eu quero dizer o seguinte, ministro, foi colocado agora o segundo round, ou como está na moda, dizer o segundo episódio da reforma tributária. Eu gostaria que fosse divulgado o agregado. Como é que é essa história? Quantos episódios são? E quando termina? Qual é o time? Quer dizer, aonde nós vamos? Esse é o ponto, que nós vamos saber o todo para poder analisar episódio por episódio, tá certo? Eu acho que isso é uma coisa que você, com a sua equipe, deveriam dar claramente, quer dizer, o tamanho da reforma e o timing dela, porque isso é muito importante para que a gente olhe o conjunto das coisas. O segundo ponto, ministro, é uma coisa que eu até já discuti isso mais para trás com um dos seus ex-secretários, com o Marcos Sintra. Ministro, é um absurdo o tamanho do contingente de discussão entre Estado e contribuinte. Esse contingente de discussão, tá, são trilhões de reais, talvez o tamanho de um PIB anual, são os trilhões, tá, que representa essa contingência. Bom, a todos aqueles que mandaram paper, que falaram, eu não vou colocar minha opinião aqui, porque eu quero ser quase que neutro, aqui para tentar ajudar a discussão. Tá? Me falaram da quantidade de novas discussões judiciais que vai surgir com tudo isso, falando em vários pontos que são inconstitucionais. Muito bom. Bom, eu acho duas coisas, ministro. Primeiro, que nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu gosto daquela coisa que a gente não gosta nem de falar, que é tal de CPMF, que é o Imposto sobre Transações, que eu gosto daquilo lá, mas aquilo lá não tem discussão. Tá? É regressivo? Claro que é evidente. Tá? Mas o que não é regressivo? Muito pouca coisa. Até o imposto de renda, se não tomar cuidado, é regressivo. Então, nós precisamos olhar um pouquinho para isso, tomar cuidado e não aumentar esse contingente de discussão entre Estado e contribuinte. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ministro, é uma coisa que eu deixo aqui com você, isso eu discuti com o seu secretário lá no passado, tá certo? É preciso dar um jeito nessa quantidade de entulho que tem em cima do sistema judiciário, que é essa discussão, tá? Do CAD, do sistema judiciário, de tudo. Escuta, essa gente tem mais coisa para discutir, tá? E para ver do que ficar arbitrando entre o contribuinte e o Estado, tá certo? Claro que é uma tarefa que eles têm que fazer, mas será que não dá para criar câmaras, tá? Para estudar caso a caso, separar casos? Hoje, com a inteligência informal, com robozinhos que se colocam nos computadores, no virtual, tá? Você consegue separar coisas, você consegue ter para diminuir essa carga de trabalho enorme que o país tem em cima de si. Tá certo? Esse é um ponto, tá? Mas pelo menos não vamos aumentar o contencioso que já existe. Então, são 2 pontos que eu coloco para você, ministro. Desculpe se eu fui longo na minha explanação, embora não queira entrar no detalhe, mas eu for. Qual é o agregado? Qual é quantos capítulos, quantos episódios? Segundo, tá? E qual é o timing disso? Segundo, vamos tentar não aumentar a discussão. Vamos fazer, às vezes, coisas que não são a ideal, mas coisas que não aumentem a discussão. São os 2 pontos que eu queria colocar para você. E você desculpa, você me conhece bastante, eu coloco as coisas assim, claramente aquilo que eu penso. Excelente, Abílio. Excelentes questões. Vamos lá. Primeiro, o Congresso e a oportunidade para reformas. 100% de acordo. O Lira abraçou. O presidente Pacheco é um liberal-democrata. O pai do presidente Pacheco, lá atrás, no passado, participou da campanha do Guilherme Afif, lá atrás, assim, 40 anos atrás, na reforma lá de 30 anos atrás. Quer dizer, ele jovem ainda, ele pegava a bandeirinha e ia para a rua, juntos chegaremos lá. Quer dizer, simplificação de impostos,
iniciativa privada, a valorização e a qualidade do serviço público, quer dizer, um Estado realmente que sirva a população e não que se sirva da população. Um Estado que atende às necessidades da população brasileira, em vez de criar privilégios para si mesmo, em cima do esforço da população. Então, nós temos confiança, as primeiras conversas nossas aqui, ora, ele foi o relator da lei de falência. Nós trabalhamos juntos na lei de falência. Ele era, então, um senador e nós trabalhamos juntos na lei de falência. Excelente convivência, trabalhador, conhece, ótimo advogado, experiente, apesar de jovem. Então, é uma excelente liderança. Eu tenho certeza que as reformas vão andar. O que está acontecendo é que a CPI agora, por enquanto, está entupindo o trabalho, entupindo o trabalho do Senado. O Senado, em vez de estar dedicado justamente às reformas, ele está lá resolvendo o problema em si, da vacina, da compra de vacina, etc., que, evidentemente, como eu estou aqui dentro e estou vendo a determinação do presidente, o presidente não entra em conversa furada de corrupção, não dá nem espaço para esse tipo de conversa. Então, visivelmente, quando eu vejo uma coisa dessa, eu até acho bom, se pegarem alguma coisa errada, tá bom, pega logo e vamos tirar. Mas eu tenho certeza que em nenhum momento isso vai atingir o presidente, porque eu conheço a conduta dele aqui, eu estou vendo a conduta dele numa base diária. Não existe conversa torta, não existe nem espaço para abrir uma conversa torta. Então, o que não é republicano não entra na pauta, não chega perto. Agora, tem muita gente tentando sempre fazer negócio em volta de governo. Você viveu aqui, você sabe disso. Tem gente o tempo inteiro entrando pela janela, pela chaminé, embaixo do tapete. Tem sempre gente querendo fazer coisa errada. Mas isso, na verdade, está bloqueando um pouco o ritmo de avanço das reformas no Senado. Mas a Câmara está ligada, a Câmara está girando a toda velocidade. Evidentemente, isso até, do ponto de vista de opinião pública, vai melhorando a imagem da Câmara e vai atrapalhando um pouco a do Senado. Quem está já ligado mais na coisa de vacina, etc., está achando eventos interessantes, todo dia é dia de briga. Mas tem a turma que está querendo construir do outro lado, e eu não vou me meter nisso. Eu acho que a democracia, como eu digo, é isso mesmo. Tem que apurar de um lado, mas tem que construir do outro. Tem que haver um certo equilíbrio. Bom, quanto ao tamanho do episódio, o caráter, eu acho ótimo você perguntar isso, porque a narrativa inicial foi muito ruim, os cálculos iniciais estão muito ruins, porque o que aconteceu foi o seguinte: primeiro, tem uma determinação nossa, é a neutralidade da reforma. Nós não vamos aumentar os impostos. Nós estamos confiantes de que o Brasil estava no fundo do poço, porque nós tivemos uma recessão de 3,5% em 2015, outra recessão em 2016. Ou seja, quando o nível do PIB cai, a arrecadação afunda junto, afunda até mais. E depois nós tivemos um crescimento muito baixo, 2 ou 3 anos, quer dizer, na verdade, 2017, 18, 19, foi 1,3. Então, cresceu muito devagar. Então, a arrecadação começou a subir muito devagarzinho. Quando ela estava começando a subir, nós fomos golpeados pela pandemia. E aí caiu 4,5%. Então, embora nós tenhamos mantido 11 milhões de empregos formais, embora nós tenhamos minimizado a queda do PIB, caído metade do que é a Inglaterra, ou a Itália, ou a França, a verdade é que a arrecadação desabou junto. Então, a arrecadação está no fundo do poço. Na hora que o Brasil volta a 5%, 6%, a arrecadação está vindo com tudo. Ela está vindo com tudo, um crescimento real assim, espetacular. Em relação ao mesmo mês do ano passado, é 70% de aumento. Real, acima da inflação. Em relação ao período todo, porque teve uma queda também de arrecadação no início do ano passado, o aumento é de 22%. Então, está tendo um aumento forte, 3, 4 vezes acima do crescimento do PIB. Então, o que significa isso? Que os impostos no Brasil, e eu compartilho 100% do seu diagnóstico, a desindustrialização brasileira não foi um fenômeno natural. Eles comparam o Brasil, às vezes, com os Estados Unidos, dizendo, não, nas economias avançadas também houve uma desindustrialização. Não, o que houve lá foi outra coisa. Foi um crescimento explosivo em cima da revolução digital das empresas de serviço digital
E aí é como se um setor crescesse tanto que ele reduziu a importância do outro proporcional no PIB. Mas não tem havido um recuo daquele setor, é que o outro cresceu mais. No Brasil, não. No Brasil, a indústria foi sufocada ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. Foi sufocada, como você disse, pelos impostos excessivos. Os impostos saíram de 18% do PIB há 4 décadas atrás para 36% do PIB. Dobraram. Quer dizer, colocaram um peso enorme em cima do empresariado brasileiro, principalmente a indústria. Porque não existe o IPA, o Imposto sobre Produto Agrícola, existe o IPI, Imposto sobre Produção Industrial. Se você já marca um setor de morte, você fala assim, ó, Imposto sobre Produto Industrializado. Por que você vai botar um imposto sobre um produto industrializado? Que história é essa? Você é contra a indústria? Que história é essa de produto industrializado? Isso é um absurdo. Isso é uma excrescência. Isso é um imposto inadequado. Além disso, como o Estado sempre gastou muito, o que aconteceu? Juros na lua e câmbio sobrevalorizado. Então, você disparou 3 ou 4 lâminas ao mesmo tempo para decepar a indústria brasileira. Você aumentou os impostos, você botou juros. Nós achamos natural viver 2 décadas com juros de 2 dígitos. Ora, veja o mundo inteiro com juros de 0,25%, 0,5%, todo mundo desesperado, enfrentando a recessão. No Brasil, você tinha recessão com juros de 50%, combatendo a inflação com juros de 50% ao ano. Isso é um absurdo. Embora tenha sido extraordinário do ponto de vista monetário, o plano real, a verdade é que faltou o apoio fiscal. Tanto que anos depois teve que fazer a lei de responsabilidade fiscal. Um reconhecimento de que faltou uma perna no combate à inflação. Da mesma forma, logo depois tiveram que flutuar o câmbio. Um reconhecimento de que faltou também deixar o câmbio subir durante um certo tempo ou cair ao sabor do mercado, porque você estava usando uma âncora equivocada. Usar câmbio para frear a inflação é uma âncora equivocada. É compreensível no início de um plano de estabilização, mas não pode demorar muito tempo. Então, nós cometemos vários erros. Câmbio sobrevalorizado, juro muito alto, impostos excessivos, que foram dizimando a indústria brasileira, a ponto da indústria ter sido, a indústria de transformação ter sido 22%, 23% do PIB, e hoje está em torno de 12% do PIB, foi alcançada pelo agronegócio. O agronegócio já tem o mesmo tamanho que a indústria manufatureira brasileira. E já é muito mais importante, inclusive, nas correntes de comércio, para exportação, para tudo isso. Então, você tem razão com isso. Eu quero deixar essa mensagem muito clara, portanto, que é o seguinte: não vai haver aumento de impostos. Quem não pagava impostos diretamente, ou seja, a classe mais alta, que vive de dividendos, vai pagar diretamente agora. Aí vai dizer o seguinte: não, mas eu já pago através da minha empresa. Não se preocupe, nós vamos reduzir a sua tributação lá na empresa. Nós não queremos que você pague através da empresa. Nós queremos que você pague na física. E não estamos pedindo nem a tabela progressiva, estamos pedindo só 20%. Tem trabalhador que paga 27,5%. Então, pelo amor de Deus, não pode quem receba dividendo reclamar de pagar 20%. E, como eu disse, só Brasil e Lituânia tinham imposto zero sobre dividendos. No mundo inteiro tem imposto sobre dividendo. Ponto. Como é que nós vamos fazer com essa alta de impostos sobre justamente quem ganha recursos, quem tem recursos? Nenhum de nós vai passar fome ou vai ter dificuldade se pagar 20% sobre dividendo. Agora, pode reclamar e falar o seguinte: não, mas eu estou sendo sobretaxado porque estão tributando também a minha empresa. Aí nós vamos dizer: calma, nós vamos baixar a empresa. Nós estamos fazendo os primeiros cálculos, era 2,5 você revelou pouco, para compensar, porque está vindo uma arrecadação muito forte. Isso começou lá 2, 3 meses atrás, nós não tínhamos ainda essa configuração de recuperação de impostos tão forte. Então, nós já estamos recalibrando, já estamos pensando em 5%, e se mexermos, ou seja, baixar em 5%, já. Agora, se mexermos em subsídios de 3 ou 4 empresas, eu não estou falando nem de um setor, uma região enorme, nada disso, empresas. Tem 3 ou 4 empresas com um lobby formidável aqui, e lobby também é coisa da democracia, não tem nada errado, é direito deles pedirem. O erro é nosso de conceder. Você pegar 2 ou 3 monopólios fortíssimos, de repente o cara tem um subsídio aqui que chega a 10, 12 bilhões
para uma empresa ou um setor que tem 3 ou 4 empresas dominantes. E aí você gasta esse dinheiro todo aí, em vez do Brasil inteiro, todas as empresas brasileiras, em vez de pagarem 34% de imposto, poderiam pagar 24% de imposto. Quer dizer, milhões de empresas brasileiras podiam pagar, eu digo milhões porque tem 4 milhões lá no Simples e tudo, todas as alíquotas podiam descer, se 3 ou 4 empresas pagassem impostos. Mas elas têm lobby forte, conseguiram ser desoneradas aqui. Então, o que nós estamos falando é isso. Olha, você vai pagar mais no dividendo, mas sua empresa vai pagar menos. E menos continuamente. A ideia inicial foi, vamos baixar 2,5% esse ano e 2,5% no ano seguinte. Aí pensamos o seguinte, olha, a arrecadação está vindo mais forte, então vamos baixar 5% de uma vez e 5% no ano seguinte. E depois? Quem sabe, mais 5%. Quer dizer, a ideia de convergir para a média mundial de corporate tax, de impostos sobre empresas, é 22%, 23%. O Brasil está cobrando 34%, sendo para alguns setores 39%, quase 40%. Em compensação, a média mundial sobre dividendo é 30%. E nós vamos cobrar 20%, nós estamos cobrando até muito menos. Então, eu tenho certeza que é uma mudança saudável, ela é em busca de maior eficiência, porque é a pessoa jurídica que reinveste, acumula. Então, se o dinheiro ficar baixo, nós queremos que o atrito, a perda financeira com esse peso dos impostos seja baixo dentro da empresa, para justamente que ela faça investimento, inovação, criar emprego e renda, aumentar a produtividade do trabalhador, consequentemente aumentar os salários. Quanto mais rápido o ritmo de acumulação dentro das empresas, mais a engrenagem funciona, maior o crescimento, melhor a distribuição de renda, tudo isso avança. Agora, na hora que saiu da empresa e veio para o desfrute da pessoa física mais rica, o certo era aquilo tudo juntar com seus aluguéis recebidos, seus salários recebidos, seus rendimentos de capital ou dividendos recebidos e uma alíquota progressiva. Normal, não estou nem mexendo em alíquota para 30%, para 40%, nada disso. Tem gente querendo fazer imposto sobre grande fortuna, nada disso, zero, nada disso. É simplesmente saiu da empresa, a alíquota um pouco maior, vai para 20%. Está dentro da empresa, a alíquota tem que descer. Eu estou insatisfeito, porque se eu descer para 24%, ainda está errado. Tinha que ser o contrário, a pessoa física 24% e a empresa 20%. Se ficar dentro da empresa, paga menos do que se sair. Então, nós só queríamos dar esse sinal. Essa é a direção para onde nós estamos indo. Depois de 40 anos aumentando os impostos sobre as empresas, pela primeira vez nós vamos reduzir o imposto sobre a empresa. A ideia era 2,5% mais 2,5%, nós já estamos pensando em 5% mais 5%, em vez de 2,5% mais 2,5%. Então, pela primeira vez em 40 anos, baixar impostos para a empresa. Então, ministro, eu acho que isso é uma coisa, se me permite, que quando eu falo no agregado, nós temos que ter uma visão do agregado, é muito importante que a gente tenha essa visão do todo, e do timing também, certo? Agora, tudo bem. Agora, tem um outro ponto que eu não quero deixar sem abordar, ministro, que é a questão do contencioso, tá certo? Do contencioso. Eu vou chegar lá. Eu anotei. Bom, porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Uma discussão sobre reforma tributária, tá? Eu não sou um expert no assunto, enfim, mas conheço. É uma discussão que leva horas, enfim, e a gente tem muita dificuldade de chegar num ponto. Mas eu queria deixar encaminhado isso, que foram coisas que me foram enviadas. Essa questão, você sabe muito bem, eu já conversei isso com você. Uma das queixas dos investidores, principalmente o pessoal de fora, é insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Toda vez que os caras se deparam com possibilidade de um tremendo contencioso sobre coisas que eles acreditam que eles estão fazendo, e estão fazendo certo, tá certo? Porque a lei permite, né? E a gente vai depois para a discussão, causa uma insegurança jurídica enorme, tá? Muito mais do que problemas, enfim, aqui ou ali, de ambiente e tal, esse problema de insegurança jurídica especificamente, vindo da questão tributária, é muito grande. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre o estoque que atulha, quer dizer, é um passivo que tem em cima das empresas e um dinheiro, entende? Quer dizer, que o Estado leva anos e anos e anos para talvez receber, se é que vai receber, tá certo? Então, esse ponto, até para ajudar um pouquinho as pessoas que me passaram coisas. Perfeito.
Então, só recapitulando, sua primeira observação foi o Congresso, o presidente Pacheco, o presidente Lira, e como é que está o clima, e eu digo o seguinte, o clima é ótimo, as reformas vão andar, e eu acho que esse ano a gente faz as principais reformas, esse ano ainda. Pode ser até que antes do recesso já tenha muita coisa aprovada. Digo isso com confiança, e digo que só não está andando mais rápido porque nós abrimos justamente o Tribunal de Guerra no meio da guerra, mas tudo bem, é da democracia também, vamos ver. A sua segunda observação é qual é a visão do agregado? A visão é neutralidade. O nosso programa é de controle de gastos. Previdência, o salário de funcionalismo, a reforma administrativa, a redução da despesa de juros sobre dívida, quando a dívida PIB cai, e por isso é que nós vamos acelerar as privatizações, para derrubar a dívida PIB, para todo mundo ver que o Brasil podia ter juros de 3%, 2%, 1%, podia viver décadas assim, se não fosse financeiramente vulnerável pelo excesso de dívida. Então, nós vamos derrubar a dívida para mostrar que o Brasil tem patrimônio para derrubar a dívida, em vez de ficar esperando 4, 5, 6 anos para gerar um pequeno superávit primário para começar a pagar a dívida. Não, vamos fazer como as empresas privadas fazem também. É o que a gente chama de balance sheet repair. Vamos reparar o balanço da União. Vende 2 ativos, mata a dívida aqui, reduz a outra ali. Então, é o que nós estamos fazendo também. E aí você diz, então, quantos capítulos? Em princípio, nós temos aí uns 4 capítulos. Foi o primeiro capítulo, que era a CBS, que, na verdade, é o PIS/COFINS, que virou um IVA. E hoje mesmo, um pouco antes de vir para cá, eu estava conversando com o senador Roberto Rocha, que é o relator da reforma tributária no Senado. Na verdade, ele é o relator da comissão mista Senado e Câmara. E aí falávamos justamente sobre como acoplar o IVA da federação, que vem aí com proposta entre 10% e 12%, e como acoplar isso com o fim do ICMS e a entrada do IVA estadual para acoplarmos os dois. Então, estamos bastante avançados nas conversas, tínhamos feito algumas rodadas já, umas 10, 12 rodadas com os secretários da Fazenda dos estados. Sempre houve alguns pontos contenciosos, como, por exemplo, eles queriam a criação de um fundo regional. Ora, o Brasil já está cheio de fundo regional. Aí eles queriam também, não, mas a federação tem que dar algum recurso. Eu digo, olha, nós demos 260 bilhões, acabamos de dar 260 bilhões para o Fundeb, 150 bilhões durante a pandemia, já são 410, mais 70 bilhões da Lei Candia, já fomos para 480. Isso é meio trilhão. Então, por favor, agora não dá para pressionar a União muito por recurso. Não obstante isso, podemos dividir algumas receitas aqui que temos com vocês. Mas ninguém precisa ter medo, nem tentar criar um fundo para fazer uma recomposição de receita, porque, como eu disse, o Brasil estava 6 anos em estagnação. De repente, começa a crescer. Os próprios estados que tributavam só com ICMS, só sobre produtos, só bens, eles vão tributar bens e serviços. É uma base muito mais ampla num país em crescimento. Ora, vai aumentar muito a arrecadação dos estados. Já subiu 22% esse ano, em média. Então, imagina se ele fizer uma transição de ICMS para o IBS. Ele vai arrecadar mais, ele tem uma base mais ampla numa economia onde ele pega bens e serviços, numa economia em crescimento. Então, eu acho que isso vai ser equacionado e nós vamos ter sucesso em implementar esse imposto único lá na frente, esse IBS. Esse era o primeiro capítulo. O segundo capítulo é o imposto de renda. É isso que nós lançamos agora, e ele tem várias dimensões. A primeira dimensão foi essa: eu vou tributar mais os dividendos, que eram isentos, e vou tributar menos a empresa e o assalariado. Em que número? Os números iniciais não estão bem calibrados. Eles foram feitos por um ambiente ainda de estagnação. Então, a coisa veio andando. Quando chegou agora, nós começamos a fazer os testes, nós estamos vendo que está errado. Nós podemos acelerar bastante essa queda sobre a pessoa jurídica, de forma justamente a confortar os empresários e todo mundo, porque eles estão achando que vão ser tributados de um lado e de outro. E não. Nós temos a queda do lado das empresas tem que ser robusta, substancial, importante, grande o suficiente para todo mundo entender que nós estamos fazendo o jogo combinado, que foi dito desde o início. Nós vamos tributar dividendo, mas vamos tentar reduzir da pessoa jurídica, das empresas, reduzir os assalariados de baixa renda. País de renda baixa, de renda média baixa, você vai tributar justamente o cidadão que ganha R$ 1.900, enquanto isso o milionário
paga zero de dividendo. Não faz sentido. E depois vamos todos nós fazer filantropia, todos nós somos muito bonzinhos, todos nós usamos as isenções fiscais para ajudar os pobres, todos nós... Vamos parar com isso, vamos tributar mais a nós mesmos e menos aos mais pobres. Vamos fazer a coisa direito. Então, eu acho que nós estamos dando esse movimento, vamos recalibrar tudo. A mensagem principal na tributária, como você falou, do todo, o todo é complexo, mas nós estamos colocando capítulo a capítulo para todo mundo entender o livro. Então, o capítulo é o seguinte, a ideia é o seguinte, empresas, cada vez menos. Pessoas físicas com rendimento de capital, que seja mais. Assalariados, menos. Subsídios, vamos tirar. Por exemplo, se tirarmos subsídio de 3, 4, 5 empresas que têm muito poder e muito lobby aqui e conseguiram números importantes, expressivos de subsídio, se nós fizermos isso, tivermos a coragem de fazer isso, nós podemos derrubar o imposto de renda de pessoa jurídica no Brasil de 34% para 24% em um ano. Se nós tivermos coragem. Se não tivermos coragem, vamos fazer em 2 anos. Se não tivermos coragem, vamos fazer em 3 anos. Mas temos que fazer, não podemos ficar parados do jeito que nós estamos fazendo. Cada um que fica isento pesa mais para todo mundo. E aquela isenção não é baseada em mérito, é baseada em cacife mesmo, em governos passados. O cara financiava a campanha de uma empresa ou de um partido, o partido dava uma isenção para aquela empresa particular. Há documentos dizendo isso. Eu paguei 100 milhões e consegui 1,5 bilhão todo ano de isenção. Então, isso não é razoável. Isso não é razoável. Nós somos uma democracia com, justamente, as instituições se aperfeiçoando. É compreensível que tenha havido lobby aqui, não digo nem que tenha sido roubo. É um lobby. Eu financio seu partido, você me dá uma isenção. Só que nós exigimos transparência. E quando nós olhamos isso, transparentemente, à luz do dia, esse subsídio tem que sair. Ele não pode ficar lá. A democracia brasileira não aceita isso. Nós não podemos conviver com a miséria de um lado e um privilégio colossal do outro. Então, nós temos que começar a analisar isso à luz do dia, claramente, sem problema nenhum. Então, as dimensões são essas. IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, isso é um massacre. Isso é um monumento à desindustrialização brasileira. Nós devíamos também rever isso aí. Vamos criar um seletivo para 2 ou 3 setores, mas acabar com esse negócio de IPI para todo mundo. É um massacre. Agora, ao mesmo tempo, sabemos que temos que preservar regiões estratégicas do Brasil, como é hoje a Zona Franca de Manaus. Só que a base em que ela está construída é inadequada. Mas nós sabemos que temos que manter a vantagem comparativa da região. Nós temos que, de alguma forma, vocacioná-la. Nós temos propostas, nós temos sugestões. Vamos conversar sobre isso também. Mas é um outro capítulo, um pouco à frente. Nós temos que primeiro fazer as coisas que nos unem, em vez de começar pela discórdia. Então, nós estamos justamente a CBS, um IVA para o governo federal. Todo mundo acha que simplifica. São mais de 100 regimes especiais de PIS/COFINS. Mais de 100. Agora não, todo mundo tem um regime só. Ou seja, entrando no seguinte capítulo seu, contencioso. É uma indecência, é um manicômio, é um mercado persa. São 3,5 trilhões de contencioso de um lado e 300 bilhões de desoneração do outro. Então, o que eu digo é o seguinte, o sistema brasileiro foi construído de uma forma que quem tem poder político vem aqui e consegue desoneração em Brasília. E aí tem 300 bilhões de desoneração todo ano. 300 bilhões são 10 Bolsas Família. É como se o pobre brasileiro pudesse receber 10 vezes o que ele recebe. Olha só o poder político mal usado. E, de outro lado, tem o poder econômico. Em vez de pagar 2 bilhões para a Receita Federal, eu prefiro pagar 100 milhões para o meu escritório de advocacia. Também não está errado, não, porque o imposto é maluco, tem juro e mora e penalidade e multa que triplica, quadruplica. Você imagina, você com um juro feito no Brasil teve de 50% ao ano, depois 20%, depois 30%. Você duplica a dívida em 1 ano e meio.
Está devendo 100 bilhões, passa para 200, depois passa para 300. O contencioso é colossal. Então, um capítulo que está sendo conduzido no Senado, pelo senador Pacheco, o relator Fernando Bezerra se reúne com frequência conosco aqui também, chama-se passaporte tributário. Para você fugir desse inferno, fugir do manicômio, você vai ter um passaporte para você abandonar esse manicômio e ir para um outro regime, um outro país, onde justamente esses contenciosos não deveriam existir. Então, tem 20 bilhões de fundo rural de um lado, são esses contenciosos todos, né? Tem bilhões de coisas que já estão transitadas em julgado, mas, ao mesmo tempo, são incobráveis, porque você não consegue, como é que vai cobrar? Tem um amigo particular, faleceu há pouco tempo, um empresário importante que morreu há pouco tempo atrás, ele tinha um crédito que, em valor de moeda de hoje, era 1 trilhão contra a União. Porque lá atrás ele fez uma obra num país do Oriente Médio, aí pediram a ele para ele ceder os dólares que ele ganhou lá, em contrapartida dariam crédito para ele aqui no Brasil para terminar o hidrelétrico, em contrapartida isso, aquilo. No final ele tinha um crédito contra a Eletrobras de 1 trilhão, de 2 trilhões. Como é que vai cobrar um negócio desse? Então é um absurdo. Isso é um absurdo. Então nós queremos justamente simplificar. E eu estou muito atento às críticas, e é muito bom que a gente receba, porque eu dou as orientações no modelo de equilíbrio geral. Você fala, olha, nós queremos onerar menos as empresas, nós queremos desonerar os trabalhadores de baixa renda, aumentando as faixas de isenção, ao mesmo tempo nós queremos ir reduzindo impostos especiais como IPIs, esse tipo de coisa lá para frente, ao mesmo tempo nós queremos tributar dividendos, uma base nova, ao mesmo tempo poderíamos desonerar a mão de obra se tivéssemos aquele imposto sobre transação, como você apontou muito bem, por tudo dizem de mal desse imposto, que é feio, que é isso, que é aquilo. A verdade é que ele é não declaratório, não tem que preencher papel, não tem que pagar advogado, ninguém está isento. Aí até tem gente que fala assim, não, mas ele é regressivo, ele é cruel. Não é não, sabe por quê? 0,1% sobre uma transação significa o seguinte, um trabalhador que ganha salário mínimo, aliás, vamos fazer melhor, vamos pegar 75% dos trabalhadores brasileiros que vivem no mercado formal. 75% dos trabalhadores brasileiros ganham menos de 1,5 salários mínimos. Menos de R$ 1.500. Sabe o que é perfeitamente possível fazer para acabar com essa falsificação, dizendo que não pode botar esse imposto porque ele é regressivo? Então faz o seguinte, todo mundo que ganha abaixo de R$ 1.500 vai receber um aumento de R$ 1,50. Ou seja, todas as empresas brasileiras vão pegar o trabalhador, você ganha R$ 1.500, toma aqui, ó, você ganha R$ 1.501,50. Acabou a incidência. Porque se você ganha R$ 1.500 e você gastar todo o seu salário, você pagou R$ 1,50. Então é evidente que não é por isso que as pessoas estão contra o imposto. Estão contra o imposto porque tem a economia de drogas, tem a economia de corrupção, tem o tráfico de armas, tem as criaturas do pântano que roubam, tem corrupção dentro de governo, fora de governo, para tudo que é lado. E todo mundo pagaria. E as digitais poderiam ficar em transações bancárias. Aí o próprio banco fica apavorado, porque o banco cobra quando ele faz um TED. Para transferir o seu dinheiro para o seu dentista, ele cobra. Mas se você falar que foi o governo que cobrou, ele diz o seguinte, ele cobra 10 vezes o que o governo cobraria. Mas se você disser que vai fazer esse imposto, ele diz o seguinte, vão destruir os temas de intermediação financeira, porque ele quer beber nessa água sozinho. Ele não quer mais ninguém bebendo nessa água. Então isso é muito claro, isso é muito transparente, isso é muito simples para quem faz as contas. Não obstante, eu vivo numa democracia. Eu dei a ideia, vamos desonerar a folha, vamos criar um mercado, vamos criar milhões de novos empregos. Esses encargos trabalhistas sobre a mão de obra são armas de destruição em massa. Cada brasileiro que você, Abílio, contrata, se ele ganha o salário mínimo, você sabe que custa 2. Então, você, para empregar um,
você paga 2. Consequência disso, 40 milhões conseguiram carteira, 38 milhões não conseguiram. As empresas podiam ter todos esses trabalhadores pelo mesmo preço. Podia ter 78 milhões de empregadas pelo mesmo custo. Mas a gente prefere empregar só 40 e deixar 38 invisíveis andando por aí, sem cobertura, porque os encargos são altos. Então, eu acho isso uma atrocidade. Eu falo isso desde o dia que eu entrei. Eu acho isso uma atrocidade. Eu acho isso uma insensibilidade social completa. Quer dizer, o sujeito não tem direito à dignidade ao trabalho, ele não tem oportunidade. E você sabe que são os mais frágeis, né? Porque se for um filho de classe média alta, que fala 2 línguas, já viajou para o exterior várias vezes, ele consegue um emprego no salário mínimo. Agora, se ele vem da periferia, se ele tem um problema qualquer, não tem educação formal, é ele que vai perder o emprego. São justamente os mais frágeis que são marginalizados. Por isso que nós estamos lançando, inclusive, o nosso programa BIP agora, que é o bônus de inclusão produtiva de um lado e o bônus de incentivo à qualificação de outro, para nós criarmos justamente na faixa de 18 anos até os 28, os neném, os mais frágeis, onde o desemprego chega a 40%, 50%, nós vamos criar a qualificação no trabalho, o programa de qualificação no trabalho. É o on-the-job training, né, que os americanos falam, onde você absorve esses jovens, o governo vai dar uma parte, eu dou R$275, a empresa dá R$275, e por R$550, ou seja, por meio salário mínimo, esse jovem trabalha meio expediente para aprender a trabalhar. É barato para a empresa, é muito barato para a empresa, é barato para o governo, e nós vamos criar aí 2 milhões de empregos com um programa desse teste. Funcionando, a gente massifica. Tá certo? Então, só para terminar o seu capítulo final, você falou que são vários capítulos, então tem também esse capítulo tributário, que é o passaporte, que é o que vai cuidar desse contencioso passado. E tem o receio do contencioso futuro, e eu tenho certeza disso, porque a reação foi muito ruim mesmo, principalmente quando se fala em tributar o passado, que eu tinha um fundo. Você sabe que muita gente tem fundos e passa de geração para geração, passa do pai para o filho, do filho para o neto. Ao mesmo tempo você não paga sobre dividendo, ao mesmo tempo você não paga imposto de transmissão, sobre herança, você vai... É compreensível que o passado fosse assim, mas não é compreensível que o futuro seja assim. Então nós temos que puxar a régua agora e começar um regime novo. Imposto bom é o imposto que pega daqui para frente, mexer com o passado, criar passivos jurídicos, tudo é muito ruim. A legislação tem que ser sempre dali para frente. Agora, você cria um problema que é o seguinte, então tá bom, vamos tributar dividendos em 20% daqui para frente. Mas sobre que base de capital você vai oferecer para a tributação dos dividendos? Se você deixar de atualizar o valor, você está correndo risco, porque vai chegar lá na frente, um dia você vai realizar e vai pagar um imposto de 20%. Será que não é melhor te oferecer agora um número bem menor para você fazer essa atualização voluntariamente? Se quer atualizar, atualiza. A régua só cobre daqui para frente agora. Você pagou menos para atualizar e está protegido daqui para frente. Nós vamos fazer isso, inclusive, nos imóveis também, não é? Isso, tem gente que comprou imóvel por, sei lá, 1 milhão, 100 mil lá atrás, 100, comprou por 100. O imóvel está valendo 1.000 agora. E aí, se você vender um dia, vai pagar um imposto colossal. Vamos fazer o seguinte, atualiza, paga um imposto bem menor, 3%, 4%, e em vez de deixar passar esse gap, criar um gap tão grande, que lá na frente você vai pagar os 15% sobre ganho de capital, sob um valor brutal. É melhor você atualizar, pagar um pouquinho agora, atualizar e vamos embora para frente. Nós podemos oferecer isso em base voluntária. Isso é o que está sendo estudado. É evidente que quem está no mercado financeiro conhece muitas técnicas. Eu converso com amigos lá, eu sei disso, eu digo, olha, pessoal, ou vocês nos ajudam a tributar da forma correta, ou vai ser cirurgia de córnea com picareta, né? Vai sair, vai arrancar o olho para tentar tirar um cisco, né? Então é melhor, em vez de continuar evadindo, transformar isso numa indústria, porque é muito confortável ganhar muito dinheiro no Brasil, ter o recurso todo lá fora e reinvestir no Brasil como se fosse um estrangeiro, não paga nem lá, nem aqui. Está na hora da gente dar uma pensada sobre isso tudo. Mas nós não vamos fazer nada precipitado, nada equivocado,
nada que mutile e nada que finalmente espante o brasileiro do Brasil. Mal ou bem, ele ainda está ligado aqui, faz investimento aqui. Mas já poderia, inclusive, estar lá fora. Então, nós não queremos que ele vá embora. Ao mesmo tempo, nós gostaríamos que ele tivesse um pouco mais de cidadania, pagasse um impostozinho mais razoável, em vez de simplesmente ter as engrenagens todas, tudo preparado para não pagar. E nós vamos fazer o desenho direitinho. É melhor não fazer do que fazer errado. Então, o que nós vamos fazer, nós estamos estudando isso com calma. Os primeiros números, ou a primeira versão que saiu, é uma versão, é para isso mesmo, é para fazer barulho. Eu não queria conversar com especialistas muito antes, porque senão é informação privilegiada. Então, primeiro você faz o barulho, joga a coisa toda para todo mundo olhar. Agora vem vários bons, excelentes tributaristas, às vezes até com muito mais experiência, quando a coisa é financeira e principalmente offshore, eles têm muito mais experiência do que o próprio fiscal da Receita. Então, você dá aquela cutucada, balança a árvore, cai um pouco de coco, o pessoal desce da árvore, conversa com a gente e a gente desenha a coisa propriamente e adequadamente. Esse é o espírito da coisa, tá bom, Abílio? Olha, ministro, esse seu final agora nos dá mais entusiasmo. Além disso, ver que o seu relacionamento com o presidente da Câmara, por onde passa esse primeiro, com o Arthur Lira, quer dizer, é muito bom. Tá? Tem um caminho pela frente com homens que nós confiamos, com homens que são corretos e querem o melhor para o Brasil. Nós combinamos com a tua assessoria, ministro, eu teria aqui mais alguns dias para ficar conversando com você de tantas perguntas, de tantas questões, entendo, quer dizer, que surgem. Nós combinamos com a tua assessoria que não íamos passar de 1 hora, já passamos um pouco. Tá? Então, eu queria caminhar para o fim, mas antes eu queria colocar uma coisa para você, ministro. Eu acho que o Brasil confia em você, confia nos seus princípios. Eu já tenho dito para muita gente, eu convivi com outros governos, governos de centro-esquerda, de esquerda, depois de tanto tempo, de uma economia mais intervencionista, de uma economia mais de Estado, de uma economia que nós tivemos, nós precisamos de um choque liberal. Esse choque liberal que você tem com você, que você tem com você. Este caminho é o caminho certo, o caminho correto para a nossa economia neste momento. Sabe? Então, o que eu gostaria é que ele fosse seguido. Tá? Você está conseguindo ir à frente, você está avançando com privatizações, a da Eletrobras não é a dos sonhos, em termos, enfim, está andando. Nós tivemos a da BR, né? a da BR Distribuidora ontem, tá? Aqui foi um sucesso, tá certo? Nós temos que tirar, já desde o tempo que eu trabalhei a pedido da Dilma lá atrás com os Correios, tá certo? Pô, precisa privatizar os Correios, então não tem sentido esse negócio de ficar estatal. Só que o pensamento de centro-esquerda, da esquerda, não, mas é a quantidade dos carteiros, de tanta gente que trabalha nos Correios, mas não dá para você pensar nisso, porque a gente anda para trás, tá certo? Então, as tuas ideias liberais, eu não tenho dúvida, eu tenho a convicção, não que eu seja um liberal autêntico, não, mas é que neste momento é o melhor para este nosso Brasil. Então, é isso que eu queria que você soubesse. Tá? Eu acredito que a confiança que o brasileiro tem em você é enorme, que você continue na luta. Eu estou muito feliz de ver você aqui, apesar de ser no vídeo, ver que você está bem disposto, está com uma cara ótima, tá? Apesar de estar em Brasília, tá? Quer dizer, que é um moedor de carne, então você tá bem. Tá? Eu queria até te perguntar, você aguenta mais 4 anos? Olha, a nossa energia, você sabe disso, né? Você sabe disso, quer dizer, como é que você tem tanto vigor na condução dos seus negócios por tanto tempo? É o sonho, né? Se você vê que você consegue realizar, a energia é infinita. Né? Se você sente que, ao contrário, ninguém quer fazer e você seu sonho acabou, a energia vai embora, a motivação vai embora. Então, o que eu digo é o seguinte, eu assumi um compromisso quando eu vim aqui. Eu me lembro que muita gente dizia a democracia brasileira vai estar em risco, porque o Bolsonaro, porque isso. Eu dizia, não. A democracia brasileira foi construída ao longo de 30 anos, ela é flexível. Ao contrário, ela está enriquecendo, ela está se amplificando, ela vai ser testada, porque a esquerda já girou, saímos do PMDB do Sarney em nome de maior transparência,
e contra a corrupção, fomos para o PSDB, depois do PSDB nós fomos para o PT também, em nome da transparência, e aí todo mundo se perdendo, um escândalo atrás do outro, escândalos aumentando, e aí voltamos de novo para o PMDB do Temer. A esquerda deu a volta no planeta, no planeta, digamos assim, partidário. Se foi andando sempre para a esquerda, deu a volta ao mundo e voltou ao PMDB do Temer. Então houve uma ruptura, quando chegou alguém que disse, olha, tudo bem, os valores família, país, bandeira, verde e amarelo em vez de vermelho, mercados, economia de mercado em vez de dirigismo, privatizações em vez de estatais, sensibilizou a população e o presidente ganhou a eleição. Ora, eu me sentiria muito frustrado se nós não conseguíssemos terminar um mandato, porque eu ficaria convencido de que, no Brasil, a democracia é um saci-pererê, só vale quando a esquerda está no poder. É um saci-pererê, só tem a perna esquerda. Isso fragiliza muito uma sociedade. Você vê que nos Estados Unidos tem o democrata e tem o republicano. Você vê que na Inglaterra tem os conservadores e tem os trabalhistas. Você vê que na Alemanha tem o cristão-democrata e o social-democrata. Então, no Brasil, era importante nós termos isso. E eu vejo muita impaciência, muita intolerância, e muita gente que diz que o governo é intolerante. Então, e eu sempre disse isso, o presidente parece ter maus modos, ele às vezes exagera um pouco na forma, etc., mas o conteúdo, eu pelo menos do que eu estou vendo, é compromisso zero com o mal feito, quer dizer, não queremos corrupção no governo de jeito nenhum, realmente tentar botar o país para crescer, realmente fazer reformas que possam transformar o país, embora ele não venha para a linha de frente dizer que quer as reformas, ele me dá o apoio na condução das reformas. Então, eu acho que, enquanto eu tiver essa sensação, muita gente me perguntou, mas você está aí, mas o governo está fazendo isso, fazendo aquilo. Olha, nós estamos tentando fazer o melhor possível. Nós podemos errar aqui, ali, mas eu vejo todo mundo se esforçando. O Tarcísio trabalha de manhã, tarde e noite para fazer a estrada dele. O Marinho está lá tentando fazer os recursos hídricos, a Tereza Cristina tentando fazer a agricultura andar. Eu vejo o esforço de todo mundo. Todo mundo tentando trabalhar. Não tem conversa atravessada entre ministros, não tem conversa atravessada, é um ambiente de trabalho. Quando eu vejo isso, eu me sinto com energia para seguir. Houve 2 ou 3 momentos em que eu quase perdi energia, é quando você se sente abandonado. É um momento, por exemplo, quando estavam subindo em cadáveres para fazer política e todo mundo querendo gastar o dinheiro que era para a pandemia, querendo transformar em transferência de recursos para governadores, para eleições, para aumento de salário. Aí você fala, bom, se eu perder essa batalha, eu não tenho mais como ajudar. Aí também não tem sentido. Então, 1 ou 2 momentos mais graves, eu senti um certo isolamento, mas nesse momento o presidente sempre me apoiou. Então, quando é uma relação de confiança, ele confiando no meu trabalho, eu vendo que as pessoas estão sentindo o efeito, porque eu vejo isso, eu vejo que o PIB... Eu acompanho as economias lá de fora e vejo que a perda de emprego foi muito maior lá fora do que aqui dentro. A perda de emprego em recessões passadas, 2015, 2016, foi muito maior do que agora, que nós criamos 140 mil empregos. Então, eu sinto o impacto do meu trabalho, isso é reconfortante, eu saber que eu estou ajudando, que esse esforço não é em vão. Se eu estivesse trabalhando muito e o PIB caísse 10, nenhuma reforma avançasse, tivesse realmente corrupção no governo para tudo que é lado, não tinha sentido nenhum eu estar aqui. Eu estaria lutando por nada. Eu não tenho esse apego a poder. Eu perdi muito dinheiro vindo para cá, perdi saúde. Né? Você me fez uma pergunta muito importante que até hoje está na minha cabeça, há 1 ano e meio. Você virou para mim e falou assim, Paulo, você está tentando cuidar do país e tal, agora quem cuida de você? Qual o seu médico? Você tem feito exame? A resposta é não, 0 exame, 0. 0 exame, 0 dentista, 0 tudo. Mergulhado aqui. Tem 1 ano que eu não saio daqui. Né? Quer dizer, eu fui a São Paulo 1 ou 2 vezes,
O presidente me chamou, eu fui, acompanhei, fui a um jantar, voltei. Mas, assim, tem um ano que eu não vou à minha casa no Rio de Janeiro. 1 ano e 3 meses que eu não vou à minha casa no Rio de Janeiro. Então, eu até tenho que ir, tenho que ir ao dentista, eu tenho que fazer algumas coisas básicas. Mas vale a pena, porque eu sinto que eu estou ajudando. Eu vejo o efeito. Quando eu vejo o programa Feito Benefício Emergencial preservando 11 milhões de empregos, e eu vejo todo mundo lá fora elogiando o programa e dizendo que nós tivemos um desempenho notável, lá fora, não aqui dentro. Aqui dentro é pancadaria o dia inteiro. Mas isso você tem que ter resiliência, saber que tem um jogo político mesmo, que tenta diminuir o seu trabalho, mas não tem problema, porque o que importa é lá na ponta, se o brasileiro comum está em condições melhores. Quando recebeu o auxílio emergencial, quando os salários foram flexibilizados, mas foram complementados pelo programa do governo e os empregos foram preservados. Quando você luta para aumentar agora o Bolsa Família, que é um programa social que foi criado pela esquerda, problema nenhum, excelente. Excelente, um programa de transferência direta de renda, não tem intermediários, não tem que passar primeiro num ministério, para depois ir para outro, para depois passar num banco público, para depois... Não, vai direto. É uma transferência de renda direta, isso é muito bom para os mais frágeis. Então, isso deve ser um programa reforçado. Tem que elogiar quem criou, não é porque era de esquerda que eu elogio. Então, eu tenho uma visão muito virtuosa da democracia brasileira e mais, do empresariado brasileiro e do trabalhador brasileiro. Quer dizer, nós merecemos uma sorte melhor. E não é que a gente está fazendo tudo de novo e tudo diferente, não. É diferente mesmo. O liberal-democrata prefere controlar a despesa do que aumentar os impostos. Mas tudo bem, quem passou por aqui aumentou impostos e gastou um pouco mais em programas sociais, está certo também. Eu só lamento não ter cortado os subsídios, como eu não consegui cortar até agora também. Então, é uma luta de uma geração que vai se passando e nós vamos tentando. Essa alternativa de poder, uma hora é um poder, outra hora é outro governo, isso é importante, isso é saudável, para justamente não criar raízes e não degenerar. E vem de uma convicção profunda minha de modelo econômico que, quando o dirigismo é muito grande, é o que você falou, é muito contencioso de um lado, é muito subsídio de outro, é muita desoneração de outro lado, é muita contribuição não transparente para partidos políticos que podem devolver favores para as empresas que financiam. Tudo isso que a gente assistiu no passado recente e que não foi bom para o Brasil. Então, enquanto nós estivermos nos comportando dentro do que é o correto, eu encontro energia. Aliás, você é um exemplo disso. Você está aí, é um pouquinho mais velho que eu, 2 ou 3 anos, né? Tá, eu pouquinho com mais. 71, você deve estar com 73 ou 74. Você olha aqui. Estou aprendendo a fazer política aqui, hein? Estou falando que você é 2 anos. Olha aqui, Paulo, meu amigo Paulo, estava indo tão bem. Só quando você falou aí que você não está se cuidando, aí já não está indo tão bem. Você sabe. É porque você está magrinho, eu engordei, eu vim para cá, engordei, eu passo sentado o dia inteiro, você está fazendo exercício físico, está se mantendo. Você me deu essa aula outro dia. Pois é, mas você, Paulo, você precisa saber que o Brasil tem um carinho especial por você, por tudo aquilo que você está fazendo por nós. Porque não é, escuta, cara, você sabe que eu dei uma boa parte da minha vida aí, eu sei o que é isso, quer dizer, não quero nem... Não gosto nem de passar de avião por cima. Então, realmente, agora, eu admiro quem está aí, que está trabalhando por nós. É preciso que nós, brasileiros, reconheçamos isso, o esforço e o trabalho que você está fazendo por nós. Tá? E que nós sejamos positivos, que nós procuramos ajudar, não só criticar, nós vamos olhar quanta coisa que já foi feita e bom. Temos muito por fazer? Claro que temos muita coisa por fazer, mas vamos ajudar quem está fazendo por nós. Paulo, quero te agradecer, assim, do coração, tá? Esse tempo que você passou conosco, tá? Este canal fica sempre aberto para tudo aquilo que você quiser, para se falar a verdade, para se falar com as pessoas. Eu sei que tem muita gente da imprensa seguindo, ouvindo o que nós estamos falando aqui. Esse canal está sempre aberto. Só peço a você, então, quer dizer, se cuide e cuide da gente, cuide do nosso Brasil. Abílio, eu agradeço muito e agradeço, como sempre, quando a gente conversa particularmente também, sempre a sua franqueza.
Não é só elogio, é crítica também, mas a crítica é sempre construtiva, sempre oferecendo alternativas, como você fez agora. Olha, muita crítica aqui na reforma tributária. Olha, os liberais, como é que pode liberal aumentar imposto? Então, eu só peço o seguinte, paciência, não vai ter aumento de imposto, não. Nós estamos só mudando a incidência, a base de incidência. Você transfere de um lado para o outro, no final, pode ter certeza que todo aumento de arrecadação será transformado em redução de alíquota, isenção aqui e ali. Nos ajude. Críticas positivas, esses nossos amigos com os grandes escritórios de advocacia, as offshores lá fora, estamos recebendo essas sugestões. Melhor não fazer do que fazer besteira. Então, a hora de ajudar é agora. Venham aqui, você sabe disso, nós estamos com a porta aberta. Então, entra aqui, olha, se for para tributar, faz assim, ó, faz assado para não ter esse problema. Nos ajudem agora. Nos ajudem agora. A hora de ajudar é agora. Agora, sempre com esse espírito construtivo. Não é persistir na elisão fiscal, que é legal, juridicamente, mas que não está sendo construtivo. É nos ajudar a tributar corretamente e moderadamente, justamente para escapar dos absurdos, porque fica muito tempo sem fazer a coisa certa, de repente vem a turma e fala, agora é imposto sobre fortuna, 10% do patrimônio, e aí começa a degeneração que nós assistimos em vários países. Então é melhor pagar um imposto moderado, desenhado corretamente, todo mundo transparente, com aquele senso de cidadania, muito melhor. E a chance é agora, porque nós estamos aqui como servidores, não tem ninguém aqui que acha que tem poder. Ah, eu tenho muito poder, super-ministro, não tem nada disso. Zero. Está aqui um servidor, alguém que ficou aí essa vida toda, sentou aqui agora e precisa de ajuda para fazer a coisa certa. Então, nós estamos aqui com as portas abertas. Olha, está errado isso aqui, a base devia ser aquilo. A hora é agora. Nos procurem, conversem conosco. Nós temos um grupo de mercado de capitais que regularmente está trabalhando com isso, tem várias instituições que estão lá. A hora é agora. Nós estamos desenhando, lançamos as colunas para fazer essa construção arquitetônica da tributação. Mas queremos e precisamos agora entrar no detalhe. E a Receita lançou o primeiro movimento dela com, digamos assim, o conhecimento que ela tem, que é muito menor do que quem está fazendo isso há muito tempo, todas essas construções offshore. Então, nos procurem, espírito construtivo, vamos construir a coisa certa no detalhe. Tá certo? Muito obrigado, viu, Abílio? Obrigado aí, seguidores do Abílio. Ser seguidor do Abílio já é demonstração de bom senso, porque é um exemplo de empresário bem-sucedido, de uma pessoa positiva, de uma pessoa sempre construtiva e com preocupações não só com o bom desempenho que ele teve empresarial, mas como já passou por aqui também, já deu várias contribuições e continua sendo um exemplo de persistência, resiliência e luta e ânimo para todos nós. Obrigado, Abílio, um abraço a todos. Estamos juntos, Paulo, se cuidem aí obrigado. Na saúde. Vacina para todo mundo e retorno seguro ao trabalho. Obrigado, Paulo. Um abração para você. Muito obrigado por tudo. Obrigado a todos que nos seguem.